meu irmão, minha irmã, vamos dar continuidade ao nosso curso Em Busca da Intimidade, promovido pela Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. Muito bem, nós vamos então, dando continuidade ao nosso curso, falar agora do capítulo 2, a segunda parte desta obra maravilhosa do Padre Reginaldo Guerreiro Lagrange, As Três Idades da Vida Interior. Estamos no tomo 1, aí queremos, se Deus quiser, com a graça de Deus, terminarmos também o tomo 2. Deve o tempo que levar, nós queremos muito avançar com esta obra. O capítulo 2 diz sobre o naturalismo prático e a mortificação segundo o Evangelho. Aqui não vai falar somente do naturalismo prático, mas que é um extremo da vida espiritual, mas vamos tratar também do outro extremo, que é chamado de, que o padre chama de soberba austeridade. Né? A soberba austeridade dos jansenistas e o naturalismo prático dos pietistas. Vamos refletir um pouco sobre isso. Para começar, ele usa uma frase de São Tomás que diz: a graça não deve destruir a natureza, mas aperfeiçoá-la. Quais são esses dois extremos da vida espiritual, principalmente acerca da mortificação? Primeiro, o naturalismo prático. Qual é a ideia do naturalismo prático? Essa ideia de que nós nascemos bons, né? De que a nossa natureza ela é boa, então se nós nascemos bons, então não existe pecado original. Se não existe pecado original, não existe a nossa inclinação ao mal. Se não existe a nossa inclinação ao mal, então para que fazermos renúncias, fazermos penitências e mortificações? Então é este o grande drama, esse é o ponto central, né? Então algumas características deste naturalismo prático: ele ignora o pecado mortal. Então a nossa inclinação não é ao pecado, a inclinação natural do ser humano ela é em direção a Deus. Não precisamos, se ficarmos, é mais ou menos o seguinte: se nós ficarmos, imagine um rio com uma correnteza, certo? Se você ficar parado, simplesmente a correnteza vai te levar para Deus. Não é assim que pensa Santo Agostinho sobre a doutrina do pecado original. Se nós ficarmos parados, a correnteza, essa inclinação vai nos levar para o inferno. Então é por isso que nós precisamos nadar, né? Nos esforçar, nadar contra a correnteza. Esta é justamente a proposta, a ideia da vida de oração, da mortificação, né? O ordenar os nossos impulsos, né? Uma outra característica que considera que o homem nasce bom, como eu falei. É aquele naturalismo daquele filósofo francês de Jean-Jacques Rousseau, que justamente diz isso: o homem nasce bom, é a natureza que o corrompe. É justamente por causa dele também que recebe o nome de naturalismo, esta proposta né, de condenar, de tratar a mortificação como algo desnecessário. Não vê então a necessidade de renúncias, de mortificações. É a negação do sobrenatural. Então nós vemos que, de certa forma, o naturalismo ele motivou muito aquilo que nesse nosso tempo nós chamamos de modernismo, né? O modernismo tem uma ideia que nega o sobrenatural, o transcendente. É uma ideia muito desse plano natural, né? A gente chama de imanência, né? Ou seja, a relação com Deus, quase panteísta, né? A relação com Deus por meio da natureza, por meio da criação da natureza, da realidade natural. Então, aqui há duas realidades que podem parecer opostas, mas que ambas refletem esse naturalismo. Uma é a heresia do americanismo, que está muito ligada à ação, então a prática social, a cuidar somente desta realidade. Então eles são muito inclinados aos mais necessitados, mas é uma ideia de negação do mistério, de negação do sobrenatural. A gente vê muito isso na teologia da libertação, por exemplo, que não é do tempo ali do padre Guerreiro Lagrange, é do nosso tempo, né? Que ele chama aqui de americanismo, que provavelmente deve ser
um nome anterior à teologia da libertação. Então, é muito característica disso, um esvaziamento do sobrenatural e um apelo às necessidades naturais do homem. E por outro lado, um quietismo. O que é o quietismo? É uma certa passividade da vida espiritual. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso ajoelhar na hora de rezar, eu não preciso me mortificar, fazer penitência, jejum, não há necessidade. Para o quietista é exatamente aquela pessoa que está ali deixando a vida o levar, como se a correnteza naturalmente esteja nos levando para o céu. Então esta é uma negação do pecado original. Ambas negam o pecado original, naturalismo prático, seja pela via da ação, americanismo, teologia da libertação, ou seja pela via da passividade, que é o quietismo que eu acabei de dizer. Então, este é o naturalismo prático, que nega a verdade acerca da mortificação, da penitência. E por outro lado, outro extremo, está a soberba austeridade. Então, vamos entender essas duas palavras. Primeiro, soberba é aquela pessoa que se acha demais, se acha muito boa, se eleva, e ela se eleva a partir de uma vida austera, uma vida de sacrifício, uma vida de autoflagelação, que é muito próprio dos jansenistas, que é aquele excesso, ou seja, a salvação não é para todos, nem todo mundo pode ser santo, é uma certa ideia elitista da vida espiritual, onde a salvação é para poucos e são aqueles que dão conta, que conseguem exigir mais de si, Aqueles que não dão conta, eles são descartáveis. Então, essa soberba, essa ideia de que somente os mais elevados conseguirão se salvar. Então, é o extremo oposto do naturalismo. Se o naturalismo nega o pecado original, o jansenista ele diz que todo mundo vai se perder, Então, é uma ideia excessiva do pecado original. Há um exagero nas práticas de mortificação e o sacrifício por amor próprio. Então, aqueles fariseus que fazem as penitências para os outros verem. Inclusive, o padre Reginaldo Ganglaglia cita muito Mateus, no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus ali faz condena de forma bem clara o comportamento dos fariseus, dos chefes da lei, que gostavam de mostrar, de aparecer nas suas práticas espirituais e penitentes. Então, ele aqui nos chama a verdadeira prática da mortificação. Então, se por um lado há o naturalismo prático, do outro lado esta soberba da austeridade, há uma verdade na mortificação, que é a mortificação apresentada pelo Evangelho. E três características fundamentais da mortificação apresentada por Jesus no Evangelho. Primeiro, é a luta contra o pecado e a nossa inclinação ao mal. Então, por causa da luta contra o pecado, eu preciso disciplinar o meu corpo, não só meu corpo, mas também minha alma. Porque de São João da Cruz, que às vezes há iniciantes que já não cometem mais o pecado mortal, já conseguem dominar aquilo que é as concupiscências carnais, mas acabam caindo em pecados, que eles chamam de 7 pecados espirituais. Então é necessário também lutar contra todo tipo de pecado, inclusive aqueles de ordem espiritual. E a luta contra os desejos desordenados. Se há algo fundamental nas mortificações, nas penitências, nos jejuns, é justamente essa capacidade da alma assumir o controle, dizer, não, ser senhor de si mesmo, no sentido do autodomínio, da temperança. Então essa é a luta contra os desejos desordenados. Como diz São Paulo, eu não faço o bem que quero, mas faço o bem que eu não quero. Como então ordenar esta minha capacidade de fazer o que eu não quero, se eu desejo bem? Através da mortificação e das penitências. E por fim, morrer para o pecado por amor a Deus. Aqui então, para concluir, como que a caridade ela norteia a nossa vida espiritual. Deixa eu fazer aqui um breve desenho aqui mesmo, aqui no ar, aqui para você entender.
É como se dentro de nós houvesse uma espécie de triângulo amoroso, onde aqui nesse ponto estou eu, que amo a Deus aqui sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. A questão é, eu tenho que me amar, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar as pessoas, certo? Muito bem. Como eu devo me amar? Eu devo me amar por amor a Deus. Eu devo amar a Deus por amor a Deus. Eu devo amar os outros por amor a Deus. Como assim? Por exemplo, tem muitas vezes que eu me amo por causa de mim mesmo. Ou eu me amo, eu cuido de mim porque meu pai quer que seja assim, porque pelo bem da minha namorada. Ou seja, eu me amo por causa dos outros. Ou eu me amo por causa de mim mesmo. Eu devo me amar porque Deus me fez assim, porque Deus me sonhou, Deus tem um plano para mim. Este deve ser o sentido do amor próprio, do amor a si mesmo. É importante, mas não podemos nos fechar a este amor. Devemos nos amar por amor a Deus. E amar o próximo por amor a Deus. Não amar o próximo por causa do próximo, que ele merece, ou porque... Não, por amor a Deus. E não por amor a mim mesmo. Às vezes a gente faz filantropia, não é caridade. A gente ajuda as pessoas buscando a própria salvação, buscando o próprio bem. Não, quero a glória de Deus. E amar a Deus por causa de Deus. Porque às vezes eu amo a Deus por causa de mim. Eu quero amar a Deus porque eu quero ser santo, porque eu quero amar a Deus porque eu quero o céu. Ah, mas isso é importante. Sim, mas a caridade, a verdadeira caridade, e é o alvo que nós devemos buscar, é amar a Deus por causa de Deus. Então aqui, morrer para o pecado por amor a Deus. Então eu costumo sempre dizer, melhor que fazer dieta é fazer penitência, porque a dieta é um sacrifício por amor a si mesmo, mas a mortificação, a penitência deve ser por amor a Deus, e isso amplia o sentido do nosso sacrifício. Quando nos sacrificamos por amor a Deus, isso eleva o nosso propósito e nos faz pessoas mais maduras espiritualmente. Então este é o propósito do nosso curso, também progredirmos a intimidade com o Senhor. Isso é possível amando Ele acima de todas as coisas. Então, rejeitemos o naturalismo prático, essa ideia de que quietista ou mesmo teologia da libertação, negando o sobrenatural, e também rejeitemos o outro excesso, esse jansenismo, né? Dessa soberba austeridade, se achar demais. Hoje nós vemos muito isso entre os intelectuais, por exemplo, né? Às vezes cuidam muito da própria salvação, do próprio desenvolvimento intelectual, e às vezes falta o que? O escondimento, né? Falta fazer as coisas sem que os outros vejam. Então, busquemos o equilíbrio, termo médio, como diz São Tomás, a verdadeira mortificação. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.